No coração de um Brasil onde cada movimento político parece carregar um peso histórico, começa a se desenrolar uma narrativa que revela, com nitidez crescente, os bastidores turbulentos de um jogo de poder que muitos insistem em esconder, mas que agora se torna impossível de disfarçar, especialmente quando a Polícia Federal entra em cena com força total, mostrando que Goiás News, notícias sem más delongas. Vamos para a notícia. Quando as instituições funcionam, não há blindagem política, influência partidária ou sobrenome poderoso capaz de barrar o avanço da investigação. E é exatamente esse cenário que agora ganha destaque nacional, com a prisão do dono do Banco Master, um banqueiro que, segundo informações oficiais, tentou escapar do país justamente no momento em que as autoridades avançavam sobre uma fraude milionária que já vinha chamando atenção há meses. Um rombo de mais de 12 milhões de reais que, ao contrário do que muitos tentaram insinuar, não foi criado do nada, e sim alimentado por uma teia de interesses, pressões políticas e articulações silenciosas que mostram, mais uma vez, como o bolsonarismo vinha tentando usar a máquina pública para salvar aliados, amigos e financiadores, enquanto vendia ao público um discurso de moralidade que simplesmente não encontra respaldo na realidade concreta dos fatos. Sendo que o mais impressionante de tudo isso não é apenas a fraude em si, mas sim o envolvimento indireto, porém extremamente revelador de figuras importantes do núcleo bolsonarista que pressionaram de forma escancarada por uma manobra inacreditável. Queriam que o BRB, um banco estatal de Brasília, assumisse a dívida bilionária e comprasse o Banco Master numa jogada que, se tivesse sido aprovada, significaria que o dinheiro do povo brasileiro seria usado para salvar a pele de banqueiros ligados ao bolsonarismo, enquanto esses mesmos políticos viviam dizendo que o Estado não deve salvar empresas que quebram, que o livre mercado resolve tudo, que cada um deve pagar pelos seus erros, mas na prática mostravam exatamente o contrário, revelando um projeto político que sempre priorizou interesses privados em detrimento do bem comum. E a situação ganhou contornos ainda mais graves quando o Banco Central, já no governo Lula, negou a compra, barrando a operação e impedindo que o BRB assumisse a dívida, o que deixou a ala bolsonarista completamente descontrolada, levando inclusive à articulação de Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil e um dos nomes mais influentes da direita no Congresso, que, ao perceber que a jogada não daria certo, tentou aprovar uma lei que permitiria aos bolsonaristas demitir diretores do Banco Central, numa tentativa desesperada de pressionar, intimidar e retomar o controle sobre a instituição que havia se recusado a compactuar com o esquema. E isso tudo não apenas demonstra o tamanho do nervosismo da direita, mas revela também o nível de influência e de interesses por trás dessa operação que agora, com a Polícia Federal investigando profundamente, começa a desmoronar como um castelo de cartas exposto ao vento. E é justamente nesse momento que tudo se conecta. Quando o Banco Central negou a compra, quando a direita se enfureceu, quando as tentativas de manipular a estrutura institucional fracassaram, a PF avançou, encontrou provas, abriu investigações e chegou à conclusão de que realmente havia fraude. E que não se tratava de perseguição, vingança política ou qualquer narrativa construída pelos influenciadores que defendem o bolsonarismo. Tratava-se de crime, de corrupção, de um esquema real que envolvia cifras milionárias e que agora leva não apenas ao colapso completo da imagem de moralidade pregada por essas figuras, mas também ao pânico generalizado dentro do campo político que sempre se orgulhou de dizer que a corrupção acabou em 2019, quando, na verdade, o que se vê agora é que a corrupção apenas mudou de método, de mãos, de justificativa narrativa, enquanto seguia operando nos bastidores com o mesmo modus operandi de sempre, beneficiar aliados e punir adversários. E tudo isso ajuda o público do canal Goiás News. Notícias a compreender claramente por que a direita radical está tão incomodada com a Polícia Federal. Não é porque a PF está politizada, como muitos tentam afirmar, e sim porque ela voltou a investigar quem deve ser investigado, porque está atingindo figuras influentes, empresários poderosos e políticos que sempre se consideraram intocáveis, e esse incômodo crescente só reforça o papel essencial das instituições que,
Quando atuam de forma independente, mostram quem realmente está do lado da lei e quem apenas fingia estar enquanto usava o discurso da moralidade como biombo para esconder alianças escusas, negociações subterrâneas e articulações que agora estão vindo à tona. Por isso, para o público que acompanha diariamente o Goiás News Notícias, é fundamental entender o peso desse momento, porque ele expõe, como poucas vezes antes, a verdadeira disputa por trás das narrativas que circulam nas redes sociais. A disputa entre quem quer que a polícia investigue todos, inclusive ricos, banqueiros, políticos e influentes, e quem quer que a polícia só investigue adversários, deixando aliados intocados. E esse é justamente o ponto central que explica a fúria da extrema-direita. A PF está chegando perto demais de figuras que eles sempre protegeram, sempre blindaram e sempre colocaram em pedestais falsos, criando uma realidade paralela que agora está ruindo com rapidez. E isso é apenas o começo do que ainda vai se desenrolar, porque essa prisão de hoje não é um caso isolado, mas sim mais um capítulo de uma história muito maior, que envolve dinheiro público, interesses privados e um esquema que já não pode mais ser contido, calado ou minimizado, porque a verdade, como sempre, acaba encontrando um jeito de emergir, mesmo que tentem abafá-la. E é isso que continuará sendo revelado nas próximas partes desta cobertura especial. À medida que os desdobramentos desse caso começam a ganhar força no cenário nacional, torna-se impossível ignorar o tamanho da teia que se formou nos bastidores, revelando como interesses políticos, pressões empresariais e articulações silenciosas se entrelaçaram para tentar salvar um grupo que, durante anos, se apresentou como símbolo de nova política, mas que agora aparece envolvido em práticas que lembram exatamente aquilo que eles diziam combater, criando uma contradição monumental que o público do Goiás News Notícias precisa compreender em toda a sua profundidade. Porque o episódio do Banco Master não é apenas sobre um banqueiro tentando fugir, sobre 12 milhões desaparecidos ou sobre um rombo que ameaça uma instituição financeira, e sim sobre as conexões que surgem a partir desse núcleo, mostrando que havia uma mobilização organizada, politicamente alinhada, para pressionar órgãos estatais e manipular estruturas governamentais a fim de impedir que os problemas internos de um banco ligado a interesses bolsonaristas viessem à tona, sendo que o mais impactante é perceber que, enquanto o discurso público deles dizia que o Estado deve ser mínimo, nos bastidores trabalhavam freneticamente para usar justamente esse mesmo Estado, o Estado que eles tanto criticam como escudo para salvar aliados, e esse tipo de revelação rompe a fachada que durante anos sustentou um projeto político baseado na narrativa da moralidade seletiva, onde o errado é sempre o outro, o corrupto é sempre o adversário, e o crime é sempre uma arma retórica utilizada para atacar, mas nunca para assumir responsabilidades internas. E esse comportamento fica ainda mais evidente quando analisamos o pânico que se instalou após o Banco Central negar a compra do Banco Master pelo BRB, um movimento que, se aprovado, teria transferido para o povo brasileiro uma dívida que não foi criada por ele, não foi autorizada por ele e não deveria, de maneira alguma, ser paga com dinheiro público. Mas quando essa operação foi barrada, a reação bolsonarista foi tão explosiva que levantou suspeitas imediatas, pois ninguém fica tão desesperado com a simples negação de um negócio se não há algo muito maior escondido por trás dele. E foi exatamente essa reação exagerada, esse descontrole completo, que chamou a atenção das instituições de fiscalização, que passaram a observar com mais cuidado, com mais rigor e com mais profundidade, percebendo que havia elementos que justificavam uma intervenção imediata da Polícia Federal. E a partir desse ponto começa uma sequência de eventos que mostra, com nitidez crescente, como o bolsonarismo tentou usar o Congresso Nacional para retaliar o Banco Central, articulando leis que permitiriam demitir diretores da instituição, algo que, se tivesse sido aprovado, colocaria fim à independência do órgão e abriria um precedente perigosíssimo para qualquer governo futuro, transformando uma instituição técnica em uma ferramenta política, exatamente o oposto do que o bolsonarismo dizia defender nas redes sociais. E aqui entra o papel de figuras como Ciro Nogueira, que, percebendo o risco iminente de o escândalo explodir, tentou agir rapidamente para reverter a situação,
pressionar, intimidar e tentar recuperar o controle sobre o processo. Mas o que não esperavam é que as investigações da PF já estavam avançadas e que, a partir do momento em que as primeiras evidências concretas apareceram, não haveria político, empresário ou influência digital capaz de conter o inevitável avanço da verdade. E esse avanço começa a mostrar a real magnitude do problema, revelando um esquema que, ao que tudo indica, contava com camadas de proteção política, com tentativas de influenciar decisões internas e com redes de apoio que iam desde o setor financeiro até gabinetes legislativos, mostrando que o bolsonarismo, ao contrário do que prega, não apenas se relacionava com o mundo dos grandes negócios financeiros, mas também atuava para defendê-lo, protegê-lo e blindá-lo quando necessário, especialmente quando o escândalo poderia respingar no grupo político, nos aliados estratégicos e na narrativa pública que sustentava sua base. Isso explica por que a direita radical está tão empenhada hoje em atacar a Polícia Federal, acusando-a de politização, mesmo quando os fatos mostram exatamente o contrário. Porque o que incomoda não é a investigação em si, mas sim o alvo da investigação, não mais apenas pobres, pequenos, periféricos ou adversários políticos, mas agora ricos, empresários, banqueiros e figuras de elite que sempre estiveram protegidas pelas muralhas invisíveis do poder econômico, mas que agora estão sendo alcançadas de forma direta, objetiva e inegável, demonstrando que a PF, quando atua com independência, tem capacidade de atingir qualquer um que esteja envolvido em práticas criminosas, independentemente da posição social, da influência política ou da força midiática. E essa mudança de paradigma, essa quebra de blindagem histórica, é o que mais assusta o núcleo bolsonarista, que sempre contou com o apoio de setores da elite financeira e empresarial para financiar campanhas, manter estruturas, impulsionar narrativas e consolidar estratégias. Mas, ao ver que a Polícia Federal está avançando sobre esses espaços, identificando fraudes, rastreando fluxos de dinheiro e descobrindo esquemas que antes permaneciam escondidos, o medo se instala, o discurso muda, a agressividade aumenta e a tentativa de deslegitimar a investigação se torna prioridade. Porque, no fim das contas, essa operação não expõe apenas um banqueiro que fugiu, expõe o sistema inteiro que o protegia, que o alimentava e que agora se vê diante de uma realidade inevitável. A verdade está vindo à tona e ninguém conseguirá esconder por muito mais tempo os vínculos, os interesses e os bastidores que deram origem a esse escândalo que ainda tem muito a revelar. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Começamos a enxergar com uma clareza quase cinematográfica o tamanho do labirinto que se formou nos bastidores do poder. Um ambiente onde cada ligação, cada reunião secreta, cada telefonema fora do horário comercial e cada movimentação financeira aparentemente discreta revela muito mais do que os protagonistas dessa história jamais imaginaram que seria exposto ao público. E é exatamente nesse ponto que o caso do Banco Master cresce de proporção e se transforma não apenas em um escândalo isolado, mas em um espelho que reflete a verdadeira engrenagem que operava por trás do bolsonarismo. Uma engrenagem sustentada por alianças estratégicas com empresários influentes, banqueiros ambiciosos, operadores políticos experientes e articuladores que, longe dos holofotes, trabalhavam incessantemente para construir uma rede que protegia interesses próprios, blindava aliados e ameaçava qualquer instituição que ousasse se colocar entre eles e seus objetivos. E quando entendemos essas conexões, percebemos que o pânico instaurado após a Polícia Federal avançar sobre as fraudes do Banco Master não surge apenas do medo jurídico, mas sobretudo do medo político. Porque cada nova descoberta, cada mandado cumprido, cada e-mail apreendido, cada extrato bancário analisado, abre uma porta para informações que podem comprometer não apenas um banqueiro, mas toda uma cadeia hierárquica que se beneficiou direta ou indiretamente de um sistema estruturado para funcionar em silêncio, com a promessa de que jamais seria descoberto. Porém, agora tudo está vindo à tona com uma velocidade que surpreende até os investigadores. E essa surpresa não ocorre porque o esquema era completamente secreto,
mas porque a profundidade da conexão com figuras do alto escalão político é muito maior do que qualquer análise superficial permitiria supor, revelando que o desespero dos bolsonaristas em tentar forçar o BRB a comprar o Banco Master não era mero capricho partidário, e sim um movimento calculado para impedir que um dominó inteiro começasse a cair. E esse dominó está caindo agora, peça por peça, trazendo com ele nomes que, durante anos, se apresentaram como defensores da moralidade pública, mas que agora aparecem relacionados a uma operação que poderia ter transferido para o povo uma dívida milionária, enquanto, paralelamente, pressionavam o Banco Central, articulavam projetos de lei para derrubar diretores e tentavam criar uma rede legal que os permitiria manipular instituições que, por princípio, deveriam funcionar de forma independente. E tudo isso não apenas confirma as suspeitas que já circulavam nos bastidores, como também amplia o escopo da investigação. Porque quando a Polícia Federal percebe que há interesse político ativo em obstruir uma operação, a lupa se aproxima ainda mais. E esse movimento de aproximação desencadeia o verdadeiro pavor dentro do núcleo bolsonarista, já que ele sabe que, ao contrário de narrativas criadas para redes sociais, documentos, extratos, planilhas e mensagens internas não mentem, não distorcem e não obedecem a discurso político. E conforme mais documentos são analisados e mais nomes começam a aparecer no radar da PF, o bolsonarismo perde o controle narrativo que sempre usou como arma, porque agora não se trata de uma disputa de retórica, e sim de provas materiais, de fraudes comprovadas, de tentativas de fuga, de conexões financeiras incompatíveis com discursos moralistas, e esse choque entre discurso e realidade cria um impacto devastador para qualquer grupo político. Mas para o bolsonarismo esse impacto é ainda maior, porque toda a estrutura da sua identidade pública foi construída sobre a ideia de combate à corrupção, de austeridade, de honestidade, de disciplina moral. E agora, quando o país observa que o mesmo grupo que dizia combater mamata, rachadinha, toma lá da cá e favorecimento estatal, estava tentando fazer exatamente isso, só que em escala muito maior e com cifras muito mais altas, a ilusão se desfaz, a máscara cai e o público finalmente enxerga que, nos bastidores, aquilo que parecia nova política nada mais é que a velha política tradicional, rearrumada com discursos inflamados e estratégias de marketing cuidadosamente calculadas. E essas revelações explicam por que os ataques contra a Polícia Federal se intensificaram tanto. Não é uma reação espontânea, não é indignação genuína. É medo, um medo profundo de que novas prisões ocorram, novos nomes surjam, novos documentos revelem ainda mais vínculos, porque cada avanço da PF leva a mais um elo dessa corrente, e cada elo dessa corrente leva a um novo personagem político que, direta ou indiretamente, participou, incentivou ou tentou proteger esse esquema. E é por isso que, ao longo das próximas etapas dessa investigação, o público do Goiás News Notícias deve se preparar para ver essa narrativa crescer, se expandir, ganhar novas dimensões, porque ainda há muito a ser revelado sobre quem financiou, quem se beneficiou, quem tentou intervir e quem está, agora, tentando desesperadamente evitar que a verdade completa chegue ao conhecimento de todos, mas esse processo já começou, e nada mais será capaz de pará-lo. No capítulo final desta investigação, que cresce como uma onda impossível de conter, mergulhamos ainda mais fundo no subterrâneo político-financeiro onde, durante anos, um grupo poderoso acreditou que jamais seria alcançado. Um território onde decisões eram tomadas em salas fechadas, longe dos olhos do público, onde cada reunião tinha o objetivo de preservar interesses próprios, blindar operações arriscadas, garantir vantagens políticas e econômicas, e principalmente manter em silêncio tudo aquilo que hoje vem à tona com uma força avassaladora, provocando um terremoto que atinge diretamente o núcleo do bolsonarismo, um grupo que sempre se apresentou como defensor da moralidade, mas que agora enfrenta o peso esmagador de uma investigação que desmonta, peça por peça, a narrativa cuidadosamente construída ao longo dos últimos anos. E quando analisamos com precisão esse momento histórico, percebemos que a prisão do dono do Banco Master, ao tentar fugir do Brasil, não é apenas um detalhe ou um episódio isolado,
mas o ponto de ruptura de um sistema inteiro que estava sustentado por favores, alianças e expectativas mútuas. Porque esse banqueiro não era apenas um empresário, era também um elo estratégico dentro da estrutura que beneficiava setores específicos da extrema-direita, pois sua instituição financeira tinha relevância para interesses que iam muito além do mundo bancário. E quando a Polícia Federal, com investigações minuciosas, descobriu fraudes milionárias e tentou avançar sobre documentos, movimentações financeiras e vínculos internos, essa descoberta colocou em risco não apenas um negócio privado, mas uma rede inteira que dependia da manutenção desse silêncio para continuar funcionando sem ser perturbada. E esse é justamente o fator que explica por que figuras influentes do bolsonarismo entraram em pânico quando o Banco Central negou a compra do Banco Master pelo BRB. Porque aquela manobra não era apenas uma operação bancária, era uma tentativa desesperada de empurrar a dívida para o colo do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, impedir que a fragilidade interna da instituição fosse revelada, porque com o BRB assumindo a dívida, toda a estrutura interna ficaria blindada, os documentos seriam incorporados à burocracia estatal e, muito possivelmente, a investigação seria engavetada ou perderia força. Mas, quando isso não aconteceu, quando o Banco Central se recusou a participar da jogada, o castelo começou a ruir, e a reação explosiva dos bolsonaristas, especialmente de figuras como Ciro Nogueira, mostra o desespero real, não um desespero discursivo, mas o desespero de quem sabe que o colapso pode atingir pessoas influentes, nomes de peso, financiadores e articuladores que sempre se consideraram intocáveis e que agora estão, pela primeira vez, verdadeiramente expostos diante de investigações independentes. E a partir desse ponto, o cenário se transforma em algo muito maior. A tentativa de aprovar uma lei autorizando a demissão de diretores do Banco Central foi claramente uma resposta desesperada à frustração de não conseguir controlar a instituição, de não conseguir impedir que ela cumprisse seu papel. E isso reforça a ideia de que havia uma operação sincronizada para abafar qualquer rastro que pudesse comprometer o grupo político. Mas a Polícia Federal, observando esse comportamento incomum, colocou o caso sob uma lupa ainda mais intensa, entendendo que, por trás da resistência atípica, havia indícios de algo mais profundo e, ao aprofundar a investigação, encontrou elementos concretos que confirmam, ponto por ponto, as suspeitas que já circulavam nos bastidores. Fraudes estruturadas, operações disfarçadas, movimentações incompatíveis com o discurso moralista e vínculos diretos que mostram que o bolsonarismo, longe de combater corrupção, estava na prática tentando proteger corruptos quando esses corruptos estavam do lado deles. E é exatamente isso que provoca o choque nacional. A ruptura definitiva entre discurso e realidade. A queda do verniz que durante anos cobriu práticas que agora vemos que nunca foram tão diferentes da velha política que eles afirmavam combater. Porque o escândalo do Banco Master expõe a engrenagem escondida, expõe os bastidores onde tentativas de manipular instituições ocorreram, expõe a tentativa de usar o dinheiro do povo para salvar banqueiros aliados, expõe a hipocrisia de quem durante anos gritou sobre moralidade, mas que diante da primeira crise que poderia respingar no próprio grupo, tentou recorrer a todos os caminhos possíveis legais, políticos e até institucionais para impedir que a verdade aparecesse, mas nada foi capaz de deter a Polícia Federal, que agora avança sem medo, sem receio e sem aceitar nenhuma pressão. E quando analisamos o impacto final disso tudo, percebemos que o que a direita radical teme não é a operação em si, mas o precedente que ela abre. Se um banqueiro poderoso ligado a figuras influentes pôde ser preso, investigado e exposto, significa que ninguém mais está realmente protegido, que o escudo político que durante anos eles acreditaram possuir está se desfazendo, que a PF está de fato recuperando sua independência e atingindo justamente aqueles que se consideravam acima da lei. E esse movimento, essa ruptura institucional, é o que explica o ódio crescente da extrema-direita. Porque agora não é mais possível controlar a narrativa com vídeos, lives, influenciadores ou discursos inflamados. Agora quem está falando são os documentos, as provas, os mandados, os extratos.
E diante disso, não existe narrativa que resista. Não existe estratégia que sobreviva. Não existe mentira que consiga abafar o peso da verdade. E é justamente por isso que, neste encerramento, o público do Goiás News Notícias precisa compreender a dimensão histórica do momento. Não estamos testemunhando apenas a prisão de um banqueiro, estamos testemunhando o desmoronamento de uma rede que acreditava ser indestrutível. Estamos vendo as instituições funcionarem. Estamos vendo a Polícia Federal agir com coragem. Estamos vendo a verdade, aquela que tantos tentaram enterrar, emergir com força tão intensa que nenhum poder político será capaz de segurar. E essa é apenas a primeira peça de um tabuleiro muito maior. Um tabuleiro que ainda revelará nomes, estratégias, documentos e conexões que transformarão completamente a compreensão do país sobre como o bolsonarismo operou nos bastidores. E por que agora eles estão tão desesperados? Porque o fim da blindagem chegou e a verdade está só começando a ser contada. Entramos em uma zona ainda mais profunda do tabuleiro político-financeiro, onde, por trás de discursos inflamados, lives emocionadas e frases cuidadosamente ensaiadas, se escondia uma engrenagem que funcionava de maneira tão precisa e tão silenciosa que, durante muito tempo, sequer parecia possível que um dia esse mecanismo interno fosse exposto à luz pública. Mas agora, diante do avanço implacável da Polícia Federal, cada camada dessa estrutura começa a se desfazer, revelando a extensão real de um sistema que não apenas se beneficiava de privilégios, como também articulava movimentos diretos para manipular instituições e blindar aliados estratégicos que hoje enfrentam as consequências de suas escolhas. E quando analisamos com atenção esse estágio da investigação, percebemos que a prisão do banqueiro do Banco Master foi apenas o gatilho, a porta de entrada para algo muito maior, pois ao tentar fugir do país, esse empresário deixou claro que sabia exatamente o tamanho do problema que se aproximava. E sua fuga frustrada é apenas mais uma peça de um quebra-cabeça que começa a revelar relações perigosas com figuras políticas que passaram anos se apresentando como símbolo de honestidade, mas que agora aparecem citadas em conversas internas, documentos apreendidos e investigações que começam a conectar interesses corporativos e pressões legislativas, mostrando que a tentativa de usar o BRB para absorver a dívida do Banco Master foi planejada com cuidado e, muito provavelmente, contava com o apoio de nomes importantes da extrema-direita, que apostavam que, com a operação concretizada, o escândalo desapareceria no meio da burocracia estatal. E esse entendimento é fundamental para que o público do Goiás News Notícias compreenda por que o nervosismo bolsonarista se transformou em ataques violentos contra a Polícia Federal e o Banco Central justamente após a negativa da compra. A recusa do governo Lula não foi apenas um não administrativo. Foi o rompimento de uma barreira que impedia que documentos confidenciais, movimentações suspeitas e fragilidades financeiras viessem à tona. Porque, sem a compra, tudo permaneceu exposto, vulnerável e acessível à investigação. E esse simples fato foi o suficiente para desencadear uma reação em cadeia que levou o núcleo bolsonarista a articular de forma tão desesperada uma lei para demitir diretores do Banco Central. Uma atitude que jamais teria acontecido se não houvesse algo muito maior por trás, algo que precisava ser abafado a qualquer custo. E essa necessidade de abafar a verdade é o ponto mais revelador desse capítulo. Porque quando a extrema-direita começa a agir com esse grau de urgência, quando figuras como Ciro Nogueira entram em campo, quando tentativas de interferir em instituições independentes se tornam prioridade, isso mostra que o problema não estava restrito a um banqueiro isolado, mas a toda uma rede que dependia da manutenção de um silêncio estratégico. E agora essa rede está sendo ameaçada por documentos, depoimentos, mensagens e provas que começam a surgir a cada nova etapa da operação, desmontando a ilusão de que era possível controlar o fluxo de informações dentro de uma investigação federal. E à medida que mais detalhes surgem, a narrativa bolsonarista perde força. Porque agora não é mais uma questão de opinião, não é uma batalha de discursos, não é uma guerra de influenciadores. É uma questão de provas, evidências e fatos que se acumulam, formando um dossiê cada vez mais robusto que aponta não apenas para a fraude de 12 milhões,
mas para conexões que podem levar a outras operações, outros contratos, outras parcerias e outros nomes que, hoje, fazem de tudo para se distanciar do escândalo, mas que, durante anos, mantiveram proximidade, apoiaram estratégias e ajudaram a construir a blindagem institucional que agora desmorona diante dos olhos do país. E quando olhamos para esse cenário ampliado, entendemos por que a extrema-direita teme tanto as investigações atuais. Porque, pela primeira vez em muito tempo, a Polícia Federal não está mirando apenas figuras políticas de oposição, mas sim pessoas que sempre se consideraram parte da elite intocável do bolsonarismo. Pessoas que nunca imaginaram que poderiam ser alvos de mandados, que poderiam ser citadas em inquéritos, que poderiam ter suas movimentações escrutinadas. E essa quebra de expectativa cria um choque profundo dentro do grupo, alimentando uma narrativa desesperada de vitimização que tenta apresentar as investigações como perseguição, quando, na verdade, o que está acontecendo é a execução plena das instituições que, durante anos, foram enfraquecidas, pressionadas e atacadas por aqueles que agora tentam convencê-las a parar justamente no momento em que elas começam a fazer o que deveriam ter feito desde o início. Investigar todos, sem distinção. E para o público do Goiás News Notícias, esse momento histórico precisa ser entendido com clareza absoluta. Porque o que está acontecendo diante dos nossos olhos não é apenas um escândalo político. É a revelação de um sistema inteiro que operava nas sombras e que agora, diante da força institucional da PF, se vê sem saída, sem proteção e sem narrativa capaz de conter o impacto das informações que ainda serão reveladas. E isso significa que, ao longo das próximas semanas e meses, novos nomes podem surgir, novos desdobramentos podem aparecer, novas operações podem ser deflagradas. E a verdade sobre como o bolsonarismo manipulou estruturas estatais, tentou controlar órgãos independentes e buscou proteger aliados envolvidos em escândalos financeiros começará a se consolidar como uma das maiores revelações políticas da década, mostrando ao país que, apesar de todas as tentativas de esconder, de distorcer e de silenciar, a verdade sempre encontra um caminho. E agora, mais do que nunca, esse caminho está pavimentado pela atuação forte, técnica e independente da Polícia Federal, que se tornou, neste momento, a principal barreira entre o interesse público e a corrupção que tantos tentaram mascarar com discursos moralistas, mas que agora, inevitavelmente, está exposta para todos verem. Em um momento em que o Brasil inteiro observa, desconfiado e ao mesmo tempo curioso, cada movimento de tabuleiro político que parece mudar de posição todos os dias, é fundamental que cada pessoa que acompanha o Goiás News Notícias entenda a importância de permanecer atenta, vigilante e, acima de tudo, consciente do que realmente está acontecendo por trás das manchetes, das falas ensaiadas e das estratégias que surgem como peças cuidadosamente posicionadas por aqueles que disputam poder, influência e narrativa. E é justamente por isso que, ao final desta investigação que atravessou bastidores, confrontos, contradições e articulações de peso, fica claro que nada é por acaso, nada é gratuito, nada é impulsivo. Cada gesto público, cada declaração agressiva, cada ataque direcionado e cada suposta defesa da democracia ou da moralidade carrega uma intenção específica, planejada, calculada e moldada para confundir, dividir e movimentar emoções. Porque a política brasileira, como sempre lembramos aqui, não é um campo para inocentes, é um campo para estrategistas. E é neste ponto que você, que acompanha esse canal, precisa compreender com profundidade o cenário. Enquanto uns tentam se apresentar como vítimas, outros tentam se colocar como salvadores. E no meio desses extremos fica o povo, fica a sociedade, ficam as famílias brasileiras que, cansadas de tantas guerras narrativas, só querem verdade, transparência e acesso ao que realmente importa. E é por isso que nós reforçamos com toda a força que este canal não é da direita e também não é da esquerda. Porque aqui o compromisso é apenas com uma coisa: deixar você bem informado, dar a você a clareza que muitos tentam esconder, entregar a narrativa limpa, sem amarras partidárias, sem rótulos, sem manipulações,
para que cada seguidor possa formar sua própria opinião sem ser empurrado para nenhum lado. E é justamente agora, neste momento crucial, que você que está ouvindo e assistindo precisa se tornar parte ativa dessa corrente de informação responsável. Siga o canal, compartilhe esse conteúdo, espalhe essa mensagem para quem precisa entender o que está acontecendo além das manchetes, além dos discursos inflamados, além das brigas fabricadas. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso à verdade, menos espaço existe para aqueles que tentam usar o caos como ferramenta de poder. E é por isso que pedimos: não deixe de seguir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, porque sua participação fortalece essa missão de levar informação séria, clara e direta para todos os cantos do nosso Brasil. Especialmente agora, quando cada movimento, cada decisão, cada palavra dita ou não dita pode alterar profundamente o rumo do país. E lembre-se, este canal existe por causa de vocês e para vocês. E juntos vamos continuar levantando o que muitos tentam esconder, deixando cada vez mais claro quem move as peças e por quê. Porque enquanto uns tentam usar a escuridão para manipular, o Goiás News segue acendendo luz e luz. Meu amigo e minha amiga, sempre revela a verdade. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.